noite a todos, bem-vindos à última live do ano de 2023 na Luminares. Essa é uma live especial, já tradicional, que eu faço todo ano. Eu sou o Ed, para quem ainda não me conhece, e a gente vai falar das oportunidades e desafios para 2024. Os meus convidados são o Marcos Cardoso, que vem falar da numerologia, o Paulo Beni e o Ricardo Ida. Eu sou o Marcos Cardoso, para quem não me conhece, eu tenho 35 anos, trabalho com a numerologia desde 2016, mas comecei a estudar o assunto com 14 anos. Então eu falo que eu sou numerologista, porque eu fiquei muito tempo só investigando, observando, e depois eu virei numerólogo. E a numerologia não é... Desculpa te cortar, investigamos quando um bom escorpiano, né? É, tudo em profundidade. Tem que saber tudo no âmago, né? Não é só ficar repetindo aí palavras-chave, não. Não, a gente tem que saber, entender, né? Sim. E a numerologia, assim, o pessoal até me pergunta, se falou de astrologia aí, o pessoal me fala, a mesma coisa que mapa astral? A numerologia não é tão popular, ela não é tão conhecida ainda. Ela não é a mesma coisa que o mapa astral. Ela tem o mesmo objetivo, que é falar sobre a sua personalidade, propósito de vida, te ajudar a compreender a sua personalidade, a sua espiritualidade, né? E a numerologia, ela tem uma abordagem bem objetiva. Ela fala realmente de como você tem que praticar a espiritualidade, como você veio praticar relacionamento, filhos, a sua sexualidade, quais são as profissões que combinam com você pelo seu mapa. Então ela tem um direcionamento bem forte, assim. E é por isso que eu gosto muito de trabalhar com a numerologia, porque ela dá respostas bem em cima. E todo ano, inclusive, a gente tem um número que ajuda a gente a estabelecer alguma área da nossa vida. E existe essa questão do ano universal, que tem a energia de um número, que fica mais forte, que fica mais quente para o cenário geral, político do mundo, né, universal. E cada um tem o seu ano também, dentro da numerologia, né? E 2024 é um ano 8 para a numerologia. O 8 é o número preferido de vários numerólogos, porque o 8 ele é um número que representa um poder de realização muito grande, né? O 8 é 2 vezes o número 4, que é o número do trabalho, só que o 8 ele tem aquele trabalho mais estruturado, mais forte. É um número que representa consequência, justiça, a lei do retorno, né? Então é um número que está relacionado mesmo a recompensas, a retornos. E as pessoas já pensam logo em dinheiro quando pensam no 8. Mas não é só isso não, tá, pessoal? O 8 é o número da justiça. Então, vem para sua mão aquilo que você plantou nos últimos anos. E quando a gente fala no geral, a gente vai ver isso acontecendo, né, no ano universal, a gente vai ver isso acontecendo nas nações, nas cidades, nas vidas das pessoas. As notícias vão estar muito relacionadas a questões de justiça. Então, a gente vai ver empresa tendo que pagar funcionário, a gente vai ver pessoas tendo que responder na justiça pelas transgressões. Esses assuntos de justiça, de penitência, sabe? Polícia, vão ser assuntos muito pronunciados aí no ano 8, porque o 8 ele vem cobrar todo mundo, e ele é um número que, assim, ele é rápido, sabe? Ele vem e já esperou tempo demais para essa justiça acontecer. Então, todo ano a gente ouve alguém falando disso, que as máscaras vão cair, que, enfim. O 8 é um número que mais deixa isso perto de acontecer, tá? Porque ele é o número da justiça mesmo, e ele vem para punir e vem para recompensar. Como é que as pessoas podem se aproveitar dessa energia? Sendo um número ali que engrena, é um bom momento para você investir. Ele não é só um número que traz dinheiro, essas coisas. Você tem que investir. Muitas pessoas querem, eu quero ganhar mais. Você tem que ganhar por meio da sua profissão, por meio da sua perícia, né? Então é um ano que favorece aí você se profissionalizar, você fazer um curso, você seguir os passos de alguém que ensina, você investir na sua carreira e na sua vida vai trazer muita recompensa para você no ano que vem. Então, nesse sentido, é um ano muito legal, tá? As pessoas vão poder investir para poder
pegar de volta os resultados disso. E se você deixou para trás aí alguma situação inacabada, não resolveu alguma coisa, esse ano vai trazer a possibilidade de resolver essa situação. Ela vai trazer ela de novo para você começar já a dar um desfecho nisso, né? E o que você não Uhum. conseguir resolver vai sair depois no ano 9, que é um número de fim de ciclo. Então, o 8 é muito aquela coisa do inventário. É o ano do Tá. inventário 2024, na visão da numerologia. Tá, pessoal? E quem quiser saber mais também com relação à sua própria vida, eu trabalho fazendo isso também. A gente observa dentro do seu mapa como esse 8 vai influenciar você e qual é o Uhum. seu número pessoal para 2024. Então, basta Uhum. vocês entrarem em contato aí comigo através das minhas mensagens diretas, tá bom? E eu Perfeito. também estou muito curioso para saber na astrologia e no tarô o que, que vai rolar aí em 2024. Legal, legal. Obrigado, Marcos. E sigam o Marcos, tanto no canal do Instagram aqui, quanto do YouTube, né, Marcos? Você tem o canal Isso. nas duas plataformas. Toda semana eu faço live com temas interessantes do autoconhecimento, na visão, na Sim. ótica da numerologia. E durante a Uhum. semana eu vou colocando os cortes para vocês assistirem aí os pontos principais, né, de forma objetiva. Então sigam por aqui que sempre tem novidade e daqui a pouco eu vou fazer essa promoção aí para atender o máximo número de pessoas aí para o ano novo. Então aproveitem, sigam lá que eu estou esperando vocês. Perfeito, perfeito. Eu já fiz com o mapa com ele, é muito legal, é muito legal. A gente fica chocado realmente como bate. É bem Legal. surpreendente. Obrigado, obrigado. E Paulo, e aí, E meu oi, querido, o que, que o tarô diz de 2024? vamos lá. Eu sou Paulo Bene, tarólogo, astrólogo, trabalho com hipnologia também. Como um bom geminiano, né, curioso de diversas áreas, então acabo querendo conhecer bastante, um pouquinho de cada uma dessas áreas, mas pelo tarô, né? Pelo tarô, até reverberando aí ao que o Marcos trouxe de conhecimento para a gente, também vem, a gente usa a soma, né, de 2024 para conhecer não a questão de um arcano regente, né, no sentido Tá. do ano, mas aquele arcano que vai realmente dar condições de mensagem, condições de objetivos, condições de sinais para que a gente possa tomar um caminho. E qual que é a nossa surpresa? A justiça, que é o arcano 8. Bateu, Lembrando que eu sempre estou bate, é usando impressionante. legal. Lembrando que eu estou usando aqui a codificação do tarô de Marsella, né? Talvez alguém que Sim. está acompanhando aqui também utilize Rider-Waite ou outras codificações, que há uma inversão pelo arcano da força, tá? Mas que a mensagem, se a gente for observar pelo arcano da justiça, assim como o Marcos trouxe, um ano que a gente pode pensar no equilíbrio, o equilíbrio se eu buscar as questões justas e perfeitas. Então, realmente será um caminho em 2024 onde eu preciso, dentro dos meus objetivos, finalizar ciclos, dar condições de que esse equilíbrio aconteça na minha vida. De novo, né? Todos os três colegas, os quatro aqui junto com o Ed, a gente sempre coloca assim: nós seres humanos precisamos ser agentes dessa condição. Portanto, o equilíbrio da justiça só acontecerá na sua vida se realmente você for um agente promissor disso. Muitas pessoas, quando saem o arcano da justiça, me perguntam assim: ah, Paulo, eu vou ganhar aquele dinheiro que eu estou esperando? Olha, muito provavelmente essa questão virá em pauta, então ela vai aparecer novamente. Agora, esse equilíbrio para a justiça depende muito de você, da negociação, né, do olhar sobre aquilo, de fazer a coisa certa. Além disso, no campo, se a gente observar alguns campos, né, dentro da leitura do tarô, campo mental, a gente precisa, então, dentro desse arcano da justiça, ter um equilíbrio das nossas ações mentais. Muitas vezes a gente, pela questão do nosso dia a dia, a gente se deixa dominar por, de repente, pensamentos que não agregam valor. Então, esse é o momento de reequilibrar esse campo mental. Se a gente vai para o campo emocional e pensa no arcano da justiça, que nem é um arcano que talvez converse muito com isso, mas é possível sim colocar equilíbrio nessas situações onde emocionalmente eu esteja respondendo de uma maneira desarmônica, respondendo de uma maneira um pouco mais incisiva.
Então, é um outro caminho também. Se a gente pensa no campo até mesmo econômico, como o Marcos trouxe, né? O campo da justiça, ou o próprio arcano da justiça, vai nos colocar numa condição de reequilíbrio dessas, não só as informações econômicas, mas o reequilíbrio do nosso sistema econômico. Então, desde o olhar das suas finanças pessoais, do seu cotidiano, até mesmo aquelas às quais você faz parte. Então, se você tem alguma decisão a ser feita sobre isso. E ainda sobre essa questão, quando a gente pensa no arcano da justiça, é pensar sobre o seguinte, né? Quando grande parte dos desenhos que trazem o arcano da justiça coloca aqui a venda, né, nos olhos e usa Sim. aquela frase, a justiça é cega. Olha, ela é cega porque ela é conhecedora de tudo. Então, não é que ela é cega, que ela não verá o que nós estamos fazendo sobre a nossa vida. Pelo contrário, né? A divisão desse ano civil é um ano de sociedade. O universo em si, pouco está importando a divisão, né, do ano em si. Então, a vida já vem assistindo a gente durante todo esse tempo e vai continuar assistindo do ano de 2024. Portanto, para todo mundo que está nos acompanhando aqui, utilize do campo harmônico, comece a zerar coisas que não fazem mais sentido na sua vida. Sempre quando eu coloco o campo da justiça, o arcano da justiça, eu digo para as pessoas, olha, é momento de reequilibrar, é momento de você colocar na balança aquilo que são os prós e contras, seja no campo mental, no campo emocional, no campo prático da vida. Então é importante para que a gente possa, dentro de tudo isso, dar uma melhor condição para 2024. Perfeito, perfeito. Queria até comentar uma coisa aqui. Você vê, essa questão da justiça ela é muito forte. Tem um profissional que não vai ficar sem trabalho ano que vem, é advogado, tá, gente? E tem uma coisa sobre o número 8, é poder de decisão, né? As pessoas esperam uma justiça divina, né, gente? E tem até uma premissa do direito, o pessoal fala assim, a justiça não socorre os que dormem. Então as pessoas elas têm que ser mais combativas em 2024. Se elas têm um direito de alguma coisa, elas têm que correr atrás, têm que se municiar. O 8 ele é burocrata. Não adianta você ir com convicção, você tem que ter prova do que você está falando. Você tem que, sabe, confiar no seu taco. Você tem que se respaldar. Tá, gente? Então isso é sobre vencer. Aproveite a energia da justiça para você usar as suas armas e correr atrás dessa justiça. O 8 é aquele tempo kairós, né, gente? O 4 representa o cronológico e o 8 é aquele kairós, né? As coisas acontecem devagar, você tem que correr atrás. Perfeito, perfeito. E o Paulo também tem o canal dele aqui no Instagram, sigam ele, né, Paulo? Paulo vem da astrologia, mas ele é terapeuta também, além de tarólogo. Isso aí. Obrigado, Paulo. E aí, Ricardo, que saudade, faz tempo, hein? Você está fugindo de mim para estudar lá na PUC. Mas eu não esqueci, não. Eu sou um pisciano de memória incrível. Mas eu queria te agradecer, Ed, querido, é sempre um prazer, é sempre também uma alegria encontrar o Paulo, uma pessoa que eu tenho aqui no meu coração. A gente foi o padrinho do meu podcast, ele é um cara super incrível, que eu tenho um carinho também incrível reencontrar o Marcos e ouvir vocês, né? Eu acho que agora é o momento de a gente absorver informações, principalmente nesse momento de Mercúrio retrógrado, para a gente pensar, né? Pensar bastante, refletir bastante nas nossas visões de mundo, na nossa forma de olhar as coisas e criar aí um ano, um planejamento que leve em conta esses diferentes cenários. Eu acho que 2024, na verdade 2024 e 2025, ele carrega uma curiosidade muito semelhante àquela que a gente tinha em relação a 2020. Então, a gente lembra que lá em 2016, 2017, a gente sabia que haveria uma grande, um grande encontro de planetas em Capricórnio, deu no que deu em 2020. É claro que o cenário é outro, não estamos falando de pandemia, mas existe, sim, um olhar muito atento dos astrólogos em relação a 2024, porque ele, para quem conhece a astrologia mundial, ele vai dar
pistas muito importantes de como serão os próximos 40 anos. Mais do que isso, não é só 2044, não, quando o Plutão sai de... Mas ele vai dar um tom, né, de mudanças importantes do ponto de vista da sociedade e, vamos falar assim, até da civilização. Ele fecha um ciclo, né? 2024 fecha um ciclo de 250 anos, quando Plutão entrou pela última vez no signo de Aquário. Isso aconteceu entre 1770, mais ou menos em 1790. E foi uma época que surgiu a Revolução Francesa, foi uma época que surgiu não só a Revolução Francesa, mas movimentos revolucionários em diversos países, inclusive na Ásia, no Japão, no Chile. Foi quando foi declarada a independência dos Estados Unidos, né? Então, eu acredito muito, quando a gente está falando aqui, o Marcos trouxe o 8 enquanto colheita, né, de certa maneira, resultado, né? E o Paulo traz enquanto justiça. Talvez a gente vá se deparar primeiro com o início de diferentes manifestações eclodindo em diferentes países, não só por conta do Plutão em Aquário, mas nos próximos anos, quando a gente observa também Urano entrando em Gêmeos, depois até... Existem uma sucessão aí de mudanças muito importantes. Então, eu já diria o seguinte, a gente vai ter que observar com muita clareza e muito cuidado a eclosão de movimentos exigindo direitos e, de certa maneira, combatendo, né, estruturas aí muito... formas de encarar a realidade, estruturas sociais e econômicas que foram construídas nesses últimos 250 anos, que coincidiu, inclusive, com a Revolução Industrial, a forma de, assim, vamos expandir a economia sem ter nenhum tipo de preocupação com o meio ambiente, com as pessoas, enfim. Houve toda uma modificação e a gente talvez vá observar aí uma nova perspectiva. 2024, mas aí eu também acredito que é o início aí de uma série de modificações, como eu falei para vocês, que a gente vai ver em 2025, 2026, também com outros grandes ingressos de planetas lentos, né, mais lentos, e aí sempre trazem mudanças mais importantes na sociedade. Agora, 2024 tem uma característica bastante interessante, que são conjunções, agora eu vou falar o astrologuês, mas vou explicar, importantes. O que são conjunções? Quando planetas se encontram, né? Eles ficam no mesmo grau. Então, a primeira grande conjunção que a gente vai ter é do planeta Marte com Plutão já no mês de fevereiro, né? Em 0 grau de Aquário. Toda vez que Marte faz conjunções, ele faz a cada 2 anos, uma série de gatilhos e de novas situações podem surgir. Então, eu já imagino que a gente pode ter, sim, movimentos muito tensos, né, já no mês de fevereiro. Então, pede-se talvez esse ano um ano que se pede bastante cautela, bastante racionalidade, bastante equilíbrio emocional, seja no nível mundial, mas principalmente nas relações entre as pessoas, porque muito rebu pode dar mesmo, muito conflito. Não é um ano de muito diálogo, é um ano mais de confronto e de tensão entre as pessoas. Mas indo um pouquinho antes, o mês de janeiro pode ser um mês muito tenso para o governo Lula, né? E isso por conta de um desdobramento aí, de uma progressão do mapa do governo, né? Que foi nesse 1º de janeiro de 2023, por conta do horário, né, de verão que não houve, bagunçou bastante o mapa do governo Lula, né, do mandato do governo Lula. Então, a gente vai ver todo janeiro, muito possivelmente, todo janeiro até 2026, bastante tensão nesse período. Tende a ter aí uma melhoria, efetivamente, que a gente já vem observando da economia,
Só que tem um outro detalhe que já no mês de março, o planeta Júpiter e o planeta Urano também fazem conjunção. Então, a gente pode observar nesse momento, no mês de março, algum acontecimento do ponto de vista econômico, e aqui eu não estou falando só de Brasil, eu estou falando de mundo, um acontecimento econômico bastante surpreendente, o que pode aí trazer algum tipo de expansão, alguma coisa que traz aí, mas uma questão econômica bastante importante a nível mundial, já no mês de março, e que se estende até o mês de abril. Já no mês de abril, o que a gente vai ver também? Então, uma outra conjunção de Marte com Saturno. E essa conjunção de Marte com Saturno pode sim trazer bastante. Aliás, o ano inteiro. O ano inteiro vai ser um ano de muita tensão entre formas antigas de enxergar o mundo e formas novas de enxergar o mundo. Esse vai ser a eterna briga de Saturno com Urano, né? Aquela coisa assim, o novo querendo tomar conta, o novo não aceitando o poder e a autoridade daquilo que é antigo, daquilo que é rançoso. Então, esse é um ano bem movimentado do ponto de vista social, político e econômico. Me chama a atenção, no mês de julho, aí sim, também, em relação a um possível questões também surpresas ligadas ao universo de tecnologia. Eu fiquei bastante preocupado quando eu vi umas declarações do presidente da Claro dizendo que a internet corria sérios riscos, né, no Brasil esse ano, né? E aí também, depois conversando com o Robson Papaléu, também ele tem essa mesma percepção. Do mês de julho, essa conjunção de Marte com Urano, a gente pode ter tensões bastante importantes ou grandes surpresas ligadas ao universo da tecnologia. Então, esse é um segundo mês. Mês de fevereiro, muita atenção em relação a dinheiro. Eu não me arriscaria, e tenho dito para as pessoas, de se arriscarem ou investimentos arriscados. Depois eu quero falar sobre isso, Pedro Júnior, sobre ChatGPT. Mas eu acho que tem um ponto importante aí em fevereiro em relação a finanças. Em março, em fevereiro, tensões políticas bastante fortes. Em março, a gente pode ter aí alguma surpresa do ponto de vista econômico. A gente pode ter em abril isso. A gente pode também ver alguma questão e ficaria de estruturas, inclusive estruturas geológicas. Conflitos de estrutura. Eu acho por uma outra conjunção. E no mês de julho, uma tensão ou ligada a uma grande, inclusive, pode ser também algum início de processo ligado ao universo da tecnologia e mais especificamente em relação à internet. A questão do GPT. E eu acho interessante porque muitos astrólogos eles têm dito o seguinte: olha, o ingresso de Plutão no signo de Aquário, nós vamos ver um desenvolvimento tecnológico jamais visto. Essa é a grande aposta. E eu não discordo disso, mas eu penso em uma outra perspectiva, que é possível também, né, um questionamento dessas grandes corporações, do Musk cuidando lá do X, o ex-Twitter, né? O poder está muito concentrado na mão de poucas famílias, né? Então, talvez a gente vá ver alguma mudança, talvez, e uma pressão política em diferentes países nesse sentido. E vejo também mais do que uma explosão, um avanço em relação à tecnologia, talvez um repensar em relação à tecnologia. Isso eu acho importante. Eu tenho visto e observado, e talvez o papel do astrólogo seja esse, de não só observar o céu, mas tentar entender, observar a história e entender como é que funciona socialmente. Acho que as pessoas começam a repensar o papel da tecnologia com uma certa preocupação. Pessoas do universo, eu vejo isso enquanto pesquisador na PUC, pessoas ligadas à tecnologia, dizendo assim:
a gente está perdendo o controle de todo o processo, porque o desenvolvimento de inteligência artificial vai uma velocidade muito maior do que a da nossa capacidade humana de refletir o assunto. Então, é engraçado porque vou dar um exemplo, os próprios profissionais de TI já dizem assim, será que a gente criou a própria corda para se enforcar? Então, talvez a gente vá ver nesse processo de Plutão passando em Aquário um novo olhar também sobre a tecnologia. Não, em absoluto, descarto um contínuo, um avanço tecnológico muito forte, mas é preciso pensar o quanto que as pessoas estão, sim, reticentes e avessas à tecnologia. Né? Então, isso, muita gente está deixando de ter rede social, as pessoas estão querendo já jogar celular fora, as pessoas estão perguntando se precisam trocar de smartphone todo momento. Então, talvez uma consciência venha surgir também nesse sentido. Existe um grupo de astrólogos que o Paulo e você, Ed, conhecem bem, encabeçado inclusive pela Celina Beranger, que diz o seguinte, que a gente veria, de fato, um avanço, não é, em todos os sentidos a partir de 2024. E a gente já vem alertando, tá, isso muito gravado em outros programas, seja com você e nas diferentes redes, dizendo o seguinte, que seria um ano, sim, de colheita. Então, esse é um ponto importante. Aí, juntando de novo com o que o Marcos falou e o Paulo também. Quando a gente está falando de justiça, a gente está falando o seguinte, quem plantou, quem soube, quem teve resiliência, porque passamos anos muito difíceis, eu acho que com grandes oportunidades, mas assim, de suar bastante. Quem fez a lição de casa direitinho vai ter as suas colheitas. Ponto de vista político, tudo leva a crer, nesse embate, até uma posição de Vênus, que mulheres terão um desempenho eleitoral bem importante nessas eleições de vereança e de prefeitura. Então, e também eu acredito muito e aposto muito mais nos políticos jovens, e aqui eu não estou falando jovem em termos de ideia, porque pode ser um político conservador, mas de idade jovem, talvez, mas eu acho que tem um fresh air em termos políticos, pelo menos nessas eleições. Que uma renovação? Uma renovação. Eu acredito muito no processo de renovação nas câmaras e também nas prefeituras. E, por fim, eu acho que a gente tem que prestar atenção no mês de agosto, que também é um mês que tem uma técnica que a gente chama de desenvolvimento dos aspectos entre planetas, né? E o mês mais tenso, de fato, astrológico, que mostra aí uma quadratura, uma tensão entre Saturno e Júpiter, e também entre Saturno e Marte, no mês de agosto. Então, acho que pela primeira vez, eu nunca gostei dessa ideia de agosto, mês do cachorro louco, mas acho que o cachorro vai estar bem louco, não só o cachorro, o gato. Todo mundo bem em agosto tende a ser alguma coisa mais... aqui. Aí a questão mais importante na economia do século XXI poderá muito bem ser o que devemos fazer com todas as pessoas fúteis e supérfluas. Então, eu acho que o ponto não é esse, né? Eu acho que a gente vai ter uma mudança de consciência, né? Eu acho que tem um ponto que as pessoas já estão começando e assim, não precisa nem ser astrólogo, gente. É o repensar, né? O repensar do que... As pessoas já não aguentam mais guardar tranqueira, as pessoas não aguentam mais ficar endividadas. Eu acho que existe mas aí não é nem o ponto que essa questão já vem se apresentando desde 2018, quando Urano entrou em Touro, né? Então eu acho que tem um ponto já de repensar consumo, posse, muito interessante nisso. Então acho que já falei demais, falei até mais que eles, mas já viu, né? Eu entregou o microfone para radialista, é isso. Tenho um programa todos os dias, faz minha propaganda, às 9 horas da manhã, na Vibe Mundial, 95,7 FM. Estou dando aula lá na SPM, estamos lançando cursos novos, não de astrologia, porque senão vão botar para fora, mas ligados ao marketing, a questão de empresas espiritualizadas, tudo isso. Estou com 2 livros, esse ano sai o terceiro, em 24, sai um outro livro novo, aliás, 2 coisas
novíssimas. E vocês podem me seguir também lá no podcast. Ed, eu queria falar uma coisa aqui. Eu tava vendo pela primeira vez, né, essa observação planetária aí do ano também, que o Ricardo falou agora, e fazendo aqui a observação com os meses, tá? Tem tudo a ver com o que está acontecendo. Inclusive a associação que a gente faz na numerologia esotérica dos números com planetas, né? Então aqui, falou de agosto. Já até fiz uma live falando, agosto é um dos pontos de tensão mesmo no ano 8, tá bom? Fevereiro é um mês 1, dentro de um ano 8. É um dos meses que mais fala de questão material. Só que assim, dá uma tendência aí com muita sede ao pote. A combinação de 8 e 1, ela normalmente fala também de perda de posição, de queda de posição realmente, né? Inclusive fala de acidente envolvendo a cabeça das pessoas. Março, ele falou de Urano. 8 mais 3, né, que é o mês de março, é 11. 11 ele é o número de Urano. E então tem tudo a ver também com essas questões que ele falou aí. E por fim ele falou que junho é um mês que está ligado a questões de tecnologia. Junho é o mês 5 para a numerologia do ano que vem. Então fala muito de tecnologia, modernidade, mudança rápida, eletricidade. Então, nossa, é muito relacionado mesmo. Tudo que ele falou com a numerologia também. A numerologia corrobora tudo isso. Na realidade, é incrível como as energias, elas são as mesmas, né? São apenas línguas diferentes, né? Mas falando da mesma coisa, né? A numerologia, a astrologia, o tarô, mas são apenas como se fossem idiomas diferentes falando da mesma coisa, não é? Sim. Formas diferentes de analisar o mesmo caso, né? O mesmo caso. Mas a gente chega nos mesmos resultados. Exatamente. Paulo, aliás, algum deixa eu dar uma comentário? sugestão, porque eu tô vendo muita gente entrar, muita gente conhecida que está entrando agora. Vocês têm que ver, vai ficar gravado isso, né, Ed? Sim, vai ficar gravado. Aqui, tanto que o Marcos, o Paulo e eu, a gente fez aí já muito preciso. Vale a pena vocês reverem esse vídeo. Desde o começo. Compartilhar. Porque depois da zica, e aí vocês vão ficar com consciência pesada, de não ter avisado a família. Não, porque tem verdade. Gente, oráculo serve para isso, não é para favorar, para deixar ninguém nervoso, ansioso, não é nada disso. É tomar as devidas precauções justamente para enfrentar momentos tensos com muita serenidade, já tá aqui feito, e aproveitar as oportunidades, que vai ter muita oportunidade também. Sim, todo ano tem, né? Todo ano tem. Né? Paulo, algum comentário? Claro. Como eu havia falado, né, no começo, o arcano da justiça é o arcano que estará presente, a gente pode chamá-lo aí. Então, o arcano da justiça, a gente pode chamá-lo de arcano do ano. Só que eu gosto no tarô, por muitas vezes, de fazer o que a gente chama de reverberação dos arcanos e dos números. Por exemplo, o arcano 17, que é a estrela, a soma também dá 8. E se nós observarmos, o arcano da estrela tem uma reverberação nesse sentido, que é a noção do conjunto. Então é importante que, apesar da imparcialidade que nós teremos aí com o arcano da justiça, como postura de vida, dividir o que é certo do errado, então gerar isso na nossa vida nos vários campos, o arcano da estrela nos pede essa noção de conjunto. É um arcano muito bonito, um arcano de mensagem positiva, mas se eu tenho, por exemplo, né, se a gente sai um pouco dos grandes centros, eu consigo ver um céu estrelado e sei que aquelas estrelas nunca estão sozinhas umas com as outras. Tem uma noção de conjunto. E isso é importante também para o ano 2024. Que a gente tenha essa noção de conjunto, assumindo a nossa responsabilidade para fazer brilhar na minha vida, e de novo, sendo um agente disso, para que as coisas aconteçam. Uma outra coisa também, Ed, até vendo a análise que o Ricardo fez também, eu tirei aqui rapidamente de janeiro a dezembro uma tiragem de postura de vida. Nada impede da leitura individual de cada um, para que isso faça, estou à disposição de todos, mas para que a gente tenha, por exemplo, uma noção. Janeiro, o arcano da força. Então, um arcano que também vem nos dar uma postura de ação na vida, para que a gente possa dar início aos grandes objetivos. Se a gente pega fevereiro, o arcano do eremita.
Então, de alguma maneira, é um arcano mais solitário, um caminhar, um cuidado a mais, aí, como já foi colocado no mês de fevereiro, passos mais lentos, mais cuidado, né? A luz que o eremita carrega, a luz do conhecimento e a idade que o eremita tem, nos pede cautela. Se a gente pega o mês de março, o arcano do diabo, que não precisa assustar ninguém, um arcano extremamente voltado aos bens materiais, à questão da sexualidade, então assuntos que podem fazer com que a gente tenha uma ação mais incisiva. Pegamos aqui o mês de abril. Mês de abril, o arcano da imperatriz. Aí sim, colocar, então, tendo em vista aquele passo mais lento em fevereiro, março, então agora em abril, colocar o carro em dia, né? Colocar as ordens em dia, como a imperatriz faz, porém, com a minúcia, toda a minúcia que a mulher, a imperatriz, traz aqui no seu arcano. Se a gente pega o mês de maio, o arcano do enforcado ou pendurado, aonde eu preciso rever questões e sair do comodismo. Então, de novo, pedindo que a gente saia dessa comodidade que muitas vezes nos aflige. Se a gente pega o mês de junho, o arcano do julgamento, grandes provas virão. Então, pode ser que é na nossa vida em várias áreas, sentimental, trabalho, econômico, o que for o dia a dia, grandes provas vêm para nos testar, e aí, claro, quem fizer a lição de casa, tira a nota 10 como um bom professor. O mês de julho, o arcano do sol, que apesar de ter uma mensagem positiva, importante como todo arcano tem luz e sombra, que a gente tome sempre cuidado com a ciência que a gente tem, a sabedoria que a gente tem, para colher os melhores resultados, como o arcano do sol traz. Pegando o mês de agosto, arcano da papisa. Então, de novo, né, a gente até percebe aqui um véu atrás da papisa, e esse véu só é desvelado para quem para, estuda, lê, adquire conhecimento. É quase como um arcano gestacional. Eu preciso justamente ter um tempo de assimilar as coisas para entender o que está atrás desse véu aqui escondido. Se a gente pega agora o mês de setembro, o mago, não espere por nada nem por ninguém. De novo, coloque as cartas na mesa, o mago tem todos os elementos na sua mesa, importante para que você no mês de setembro faça a sua atitude, tira da amorosidade o que não está te impedindo na vida aí. O mês de outubro, roda da fortuna. Apesar do nome fortuna, de novo, altos e baixos na vida. Sempre aceitando o ciclo da vida, entendendo ele e fazendo parte dele. Se você está em cima, lembra que um dia de amanhã você pode estar embaixo e assim por diante. Então, entender que a rotatividade, o ciclo da vida, faz parte disso também. Mês de novembro, a torre. Muito cuidado com adversidades, muito cuidado com os planos que vão sair muitas vezes errados, mas a gente pode entender o arcano da torre como aquele que as pedras que caíram ao chão, eu posso reconstruir a minha torre, mas eu tenho que entender essa nova torre, né? Essa nova reconstrução de vida, de postura. E por fim, mês de dezembro, o arcano do mundo, que apesar de ser o melhor arcano do tarô, mas traz a maior responsabilidade. Então, se você entende que no mês de dezembro recebeu grandes presentes da vida, recebeu boas bênçãos, é hora de você se responsabilizar por elas e fazer, então, o próximo ano melhor ainda. Perfeito, que legal. Obrigado, Paulo. Tem uma pergunta aqui para qualquer um dos três, da Debi nessa, perguntando sobre a saúde coletiva, como fica. Como tivemos a Covid, teremos algo parecido? Não. Aliás, esse é um dos pontos interessantes. Quando a gente falou no início de conjunção, né, toda vez que os planetas fazem um encontro, depois eles vão seguindo o seu caminho e essas conjunções vão se desenvolvendo. Né? Perfeito. Então, em 2020, a gente teve justamente elementos aí que depois, né, nesse desdobramento de 2020, tem aspectos favoráveis. Então, talvez a gente veja, agora falar assim, primeiro, nível global. Né? Tá, no geral. Alguns desenvolvimentos positivos, talvez algumas descobertas ou algumas resoluções de assuntos que foram desencadeados em 2020. O ano de 2024 tem aspectos muito bons entre Plutão e Netuno. Né? Então, e é claro, Netuno fala muito dessa questão de saúde, de cura, né? E principalmente
Então, é possível que a gente veja, tem algum tipo de boas surpresas, e quando a gente também está falando aqui de tecnologia, né, de Plutão entrando em Aquário, a gente pode esquecer que a medicina também não deixa de ter desenvolvimentos tecnológicos. Então, assim, falar, é um ano de problemas de pandemia, não, nada indica que tenhamos esse tipo de problema nível global. Chama atenção uma coisa, que é o Plutão, quando ele entra no signo, né, ele cria aí uma mudança, um rebuliço, né? O Plutão é muito isso, é a degeneração e a regeneração. E é claro que ele já está na casa 12 do Brasil, que é algo que fala da saúde, né, de internações, de hospitais e presídios, já há um tempo dando esse auê. Me chama a atenção que ele vai entrar agora, então nessa entrada essa mudança de signo, está dentro da casa 12 do Brasil, então a gente vai observar algum tipo, seja, de confronto, né, de mudança, de uma necessidade em relação a pensar o que significa a casa 12, repito, que pode ser desde hospitais, pode ser o sistema público de saúde do Brasil, até prisões. E aí é interessante, porque ontem, na Folha de São Paulo, tem uma entrevista do Xandão, lá do Alexandre de Moraes, dizendo que ele achou muito curioso que desde do AUE, que foi em 8 de janeiro, a extrema-direita, que antes falava assim, bandido bom é bandido morto, se o cara está dentro da penitenciária, ele errou, então ele que se ferre, que era essa. Agora, existe, como muitos deles foram presos, existe agora uma busca de melhoria das condições de prisão do Brasil. Provavelmente por medo de serem presos de novo, né? Então, como que... É muito engraçado, porque a extrema-direita, que tinha um discurso assim, direitos humanos é dinheiro para bandido, não sei o que lá, não sei o que lá. Agora estão fazendo um salseiro para melhorar as condições. Muitos deles, e o Alexandre de Moraes falou isso na entrevista ontem. Agora que a classe média tá tudo no chilindró, eles estão preocupados. E como é que eles não estavam preocupados com 700 mil detentos antes? Então, respondendo essa pergunta, e eu não estou querendo aqui fazer uma provocação política, eu não estou me colocando em absoluto, só estou dizendo que existe essa reflexão. Então, muito possivelmente, a gente também vai ver algum tipo de acontecimento que vai forçar, porque eu estou vendo a classe média também muito uma transformação nisso. Nessa área, nesse sistema de saúde. Pelo menos um início, né? Um pontapé. Lógico, não, né? Tudo é lento, vai levar uns 20 anos, pelo menos. Mas eu acho interessante um ponto que e vocês talvez tenham passado por isso. Gente, eu vi isso umas 2 vezes nos últimos meses. O pessoal fala, nossa, é mais fácil hoje agendar exame no SUS do que agendar em convênio médico particular. Tem muita gente falando isso. Então, eu fico pensando que se hoje haverá nas diferentes classes uma sociedade, um questionamento sobre o papel da saúde pública, aí eu acho que pega. Não, eu tive uma experiência essa semana, eu fui fazer uns exames e eu fui atendido na hora. Eu fui no AMA, né, que é no mesmo local que o SUS, e sinceramente, eu entrei para pegar a informação, ela já me direcionou para a pessoa da vacina, que já me deu a informação e me passou, me orientou o que eu tinha que fazer. 5 minutos depois, eu já estava conversando com a moça que ia tirar o exame e eu tive que esperar 15 minutos para pegar o resultado. Em meia hora, eu resolvi uma coisa que eu tenho certeza, que em qualquer plano eu levaria horas para resolver isso, entendeu? É impressionante. Eu queria falar um pouquinho sobre o 8 em termos de saúde aí, que foi uma pergunta, né? Na numerologia esotérica, o 8 ele representa aquelas pessoas bem velhinhas mesmo. Então, pessoas que cuidam desse público também, né, serão aí mais acionadas, terão um destaque de alguma maneira, né? O 8 ele rege essas partes do corpo, os ouvidos, os ossos, o joelho. Então, muito cuidado aí, avarias nessas partes do corpo, quem já tem problemas nessas áreas e os profissionais que cuidam disso poderão ter destaque. 2024, tomem decisões na vida de vocês.
se empoderem, assumam a responsabilidade, não culpem as outras pessoas, olhem a consequência de tudo que está acontecendo em suas vidas aí, porque o ano 8 favorece também essa reconstrução, tá? Então você tem sim a oportunidade de reconstruir a sua vida e esse ano vai ser muito bom para isso, tá? Relembrando, né? O arcano da justiça, novamente, aí pedindo essa frieza do olhar durante o ano, uma frieza não no sentido de isolamento, mas, de novo, de você colocar o certo e errado na sua vida e fazer o balanço disso para tomar decisões. E relembrando a reverberação que eu falei sobre o arcano da estrela, a noção de conjunto. Então, de toda forma, o tarô, e fica à disposição também de quem está assistindo agora ou no futuro isso, à disposição para as consultas de tarô, que é tão importante a gente se regrar por um oráculo tão milenar e tão carregado de sabedoria, de simbolismo, para você ter um 2024 com certeza muito, muito melhor. A gente falou, né, de Plutão. Plutão é a grande estrela, talvez, esse ano, e Marte. Marte é um planeta que é um gatilho, mas ele é um planeta que exige também audácia em muitos momentos. Plutão exige desapego, regeneração, renascimento. Então, acho que essas são palavras. É um ano de renascimento, de ação e também de desapego, né? Mas tudo isso pautado muito, como o Paulo disse, com frieza, com tranquilidade, com serenidade. Não é ano de fígado, é um ano de cabeça fria, é um ano de respirar fundo, é um ano de cautela, mas audácia com cautela, quer dizer, sabendo fazer as coisas com planejamento, até porque Saturno também está em peixes, e Saturno em peixes exige que a gente tenha estrutura, que a gente tenha solidez dos nossos sonhos, que a gente tenha a cabeça no céu, mas os pés no chão. E eu acho que só vale um comentário que o Paulo trouxe, que é o seguinte: a gente tem vivido um tempo de pelo menos uns 50 anos de hiperindividualização. Então, até as formas de espiritualidade, todo mundo quer ser livre, todo mundo quer construir sua própria trajetória espiritual. E eu acho que a gente vai voltar para uma época de reconstrução de relações e de vivências coletivas, né? Não só por causa do Plutão, mas eu acho que existe essa coisa do... Prova disso é que não deu certo o Anywhere Office. Todo mundo está de volta no presencial, né? As pessoas querem fazer a fofoca no café, né? As pessoas querem se encontrar. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade do coletivo, tem a oportunidade dos cursos coletivos. Então, chamaria atenção para isso, mas principalmente no sentido de, olha, pessoal do primeiro decanato de Aquário, não precisa ficar nervoso, que vai desapegar muita coisa, um olhar novo, o pessoal que tem ascendente, né, muito também... Aquário não o Marcos agora, tem, né, Marcos? O Marcos eu tenho ascendente Aquário. Mas depende do grau, ainda depende, né? Se for grau 0, aí a coisa... Grau 14 ou 15. Ah, não, então tem alguns anos aí. Mas, e o seguinte, isso é um ano de desapego, é um ano que a gente precisa de repensar os nossos valores, sim. O escritor lá, o Rei, falou, eu acho que a gente precisa nesse sentido.